Vamos fixar. Olá, boa noite. Vamos fixar aqui o tema da nossa aula nos comentários, para quem for chegando já ficar sabendo do que se trata, certo? Deixa eu fixar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando. Pronto, tema fixado. Vocês que estão chegando aí, já clica no aviãozinho aqui, vamos compartilhar essa live, vamos mandar para todo mundo, porque hoje não vai ser só uma live, né, gente? Hoje aqui, a minha promessa é entregar para vocês aqui um pontapé inicial, dar esse empurrão no negócio de vocês. Se eu disser aqui que você vai sair daqui sabendo tudo sobre empreendedorismo, sobre transformar você em empresário, tirar você de empreendedor para empresário em menos de uma hora, você já sai dessa live, porque você já sabe que eu tô mentindo. Boa noite, Fabiana, boa noite para todo mundo, mas compartilhem, me dê coraçãozinho, curtem, para o Instagram entregar essa live cada vez para mais pessoas, essa aula para o maior número de empreendedores, de empreendedoras possíveis, para a gente transformar esses empreendedores em empresários, fazer dinheiro girar aí. Então, como eu estava dizendo, se eu chegar aqui para você e falar, olha, você vai sair daqui um empresário, eu estou mentindo para você, porque em 1h30, 2 horas aqui eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir te dar aquele empurrão, aquele start que você tanto precisa aí para tirar a sua empresa da inércia, da estagnação, de repente que ela chegou. Então, vocês que estão aí, já vai me mandando aqui há quanto tempo vocês me seguem, para eu saber com quem eu tô falando, se vocês já me conhecem há mais tempo, se vocês estão chegando aqui agora através de alguns posts, porque como a gente está com esse evento grande, a gente não fez esses investimentos absurdos em marketing aí, mas a gente fez mais publicações, a gente trabalhou mais para chamar a atenção de outras pessoas. Então, me diz aí de onde você me conhece, de onde você me segue. Já vou pedir mais uma vez, compartilha aí, vamos transformar mais empreendedores em empresários, porque hoje o assunto aqui vai ser bom e eu prometo para você que você vai sair daqui pelo menos com a mente mais aberta, com um pouco mais de conhecimento, sabendo aí um pouco mais sobre a gestão do seu negócio. A gente sabe que quando a gente começa uma empresa, a gente não faz ideia de o que espera a gente pela frente. E eu posso falar isso com muita clareza, porque comigo foi assim. O pior cenário que a gente imagina, não estou falando de cenário econômico, estou falando de cenário de dificuldade. Por mais que você ache que você está preparado, quando você se depara diante da sua empresa ali, ele é um pouco mais difícil. São inúmeras as dificuldades que a gente encontra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o tema aqui, né, da nossa live, colocar aqui esse slides. A gente preparou alguns slides aqui para que você possa printar, para que você possa aí ter um direcionamento, saber mais ou menos o que seguir. Por quê? Eu sei que vocês, assim como eu, quando a gente começa muito desnorteado dentro de uma empresa. A gente enfrenta muitas dificuldades. Então, essa aulão aqui é para você que começou a sua empresa aí, mas está meio perdido, está encontrando dificuldade para poder ampliar, para poder tocar, para poder fazer a gestão da sua empresa. O empresário, ele precisa muito ser uma pessoa disciplinada. Ele precisa de ter disciplina, sabe? Porque a gente não tem chefe. A gente não tem ninguém pegando no nosso pé ali. Então, a primeira coisa que eu digo para você, se você não tem disciplina, eu não sou uma pessoa disciplinada no seu trabalho, na sua empresa, você vai ter que ser. Não adianta você falar, mas eu sou assim, vai ter que mudar. Até as pedras mudam, entendeu? Quando você tem um chefe, quando você tem prazos para entregar ali o seu trabalho, as suas metas, você tem alguém pegando no seu pé. Quando você vira dono da sua empresa, dono do seu negócio, é muito comum você acabar dando essa relaxada. E é aí que a gente põe tudo a perder. Então, esse aí eu vou te dizer que é um grande problema da maioria de quem começa a empreender, é essa falta de disciplina. E eu falo isso muito por experiência própria. Eu quase fali a minha empresa por falta de disciplina.
por falta de seguir exatamente o que se faz dentro de uma empresa. Uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito foi trabalhar com uma agenda. Não é aquela agenda, vou ver na minha agenda se eu tenho tempo para você, não é esse tipo de agenda, não. É você trabalhar com uma agenda dos seus compromissos mesmo. Não resolveu hoje, passa para a página de amanhã, dia 27, né? Resolveu, risca, marca, porque é a gente, empresário, dentro de uma empresa que precisa lembrar de tudo. É a gente que tem que dar conta de tudo. Toda a nossa equipe pode esquecer, mas quando bate ali pra gente, o prejuízo vai doer no nosso bolso, né, gente? Então, já pega a sua agenda. Pode ter muita gente que não está participando dessa live aqui hoje, por quê? Porque não anotou lá na agenda. Se tivesse anotado, sabia que tinha esse compromisso aqui comigo. Então, é fundamental aí que você tenha agenda. Gente, essa live não vai ficar gravada, viu? Essa aula aqui não vai ficar gravada. Eu tenho outras pessoas trabalhando comigo, então esse aqui é um compromisso, né? A gente não vai deixar gravado, porque seria uma falta de consideração com você aí, que em plena segunda-feira está aqui comigo. Nessa live aqui, eu vou te ajudar a você sair da famosa corrida dos ratos. Dá para vocês verem aqui? Muito empresário está neste momento na corrida dos ratos, que eu tanto falo aqui, do compra, paga, vende e recebe. Você entendeu? Fica ali naquela troca de dinheiro e não vê o lucro. E não tá sobrando dinheiro. Gente, empreender não é isso não. Empreender é muito vantajoso. Empreender é lucrativo, pode dar dinheiro. Eu falo isso por experiência própria. Então, se a sua empresa aí tá estagnada, se você não tá vendendo bem, se eu perguntar aqui para vocês, quanto que você faturou no mês passado? Quantos de vocês aí saberiam me dizer? Teria essa resposta na ponta da língua? Ou pelo menos falar, não, eu sei, tá registrado lá. Desse faturamento, quanto que foi lucro? Qual o valor dos seus custos fixos? Alguém aqui saberia me dizer? Entendeu? Então é isso que o empresário precisa fazer para ele sair dessa corrida dos ratos. É isso que te leva para o nível adiante da empresa. Porque quando você começa, é muito normal você comprar, pagar, vender, receber. Mas depois de um certo tempo, a empresa foi feita para dar lucro. Você não vai ficar aí mudando cebola o resto da vida. Muitos empresários não conhecem os custos fixos da sua empresa, quanto custa manter a sua empresa ali todo mês. E isso aí é fundamental, gente. Até para você fazer uma reserva de segurança, você precisa ter esse conhecimento. Qual o valor X dos seus custos fixos ali, com aluguel, com impostos, com funcionários, com internet? Qual o valor? Com energia? Você precisa ter isso aí. Você precisa saber desses valores. Por quê? Pegando aí os seus custos fixos com os seus custos variáveis, é que você vai precificar o seu produto. Se você não tem esses números, como que você vai fazer uma precificação correta? Muito empresário hoje em dia ainda precifica, comprou por 50, vende por 100 e acha que está tendo lucro. E aí quando coloca na ponta do lápis, não está tendo, aí está tendo que antecipar cartão, aí não sabe quanto que perdeu na antecipação de cartão, entendeu? Então, isso aí é muito... Deixa eu tirar esse slide aqui pronto, melhorou assim. E aos poucos aqui eu vou colocando os slides. Então, é muito importante aí para o empresário ele saber esses números, ele saber administrar a sua empresa. Gente, eu fiz um resumo de anotação aqui, porque, como eu disse, é muita coisa para me falar aqui em pouco tempo. Então, eu fiz um resumão, do resumão eu fiz um resuminho e eu fiz algumas anotações de algumas coisas aqui que eu acho fundamental e que eu não quero deixar de passar para vocês. Então, de vez em quando, vou dar uma consultada aqui nas minhas anotações, lá na empresa, quem trabalha comigo e quem já trabalhou, sabe que eu chamo de burrinho. Eu tenho burrinho lá na empresa para tudo, porque a cabeça da gente não funciona, né? Para decorar tanta coisa, igual é a vida do empresário, nem só do empresário, a gente precisa aí ter sim anotações. Então eu fiz essas anotações, vou estar consultando aqui porque eu não quero, tem alguns pontos aqui que eu acho fundamental e que vai ser assim, uma chave para você virar ali e melhorar a sua empresa. Então, eu fiz anotação aqui, porque vocês não podem ver, mas tem anotação aqui para todo lado, viu? Porque o meu compromisso aqui é fazer realmente a sua empresa mudar aí de fase, você sair daqui com uma mentalidade diferente.
Então, quando você está vivendo essa corrida de ratos, isso interfere demais na vida da gente. Isso prejudica demais. Empreender não precisa ser assim. Quantas vezes a gente vê reportagem aqui de empresários que estão com sérios problemas de saúde, empresários que se suicidaram, por quê? Por uma falta de gestão, por uma falta de organização. E eu posso falar isso por experiência muito própria, porque eu passei por isso. Eu senti isso na minha pele. E hoje, já faz algum tempo, que eu superei isso. Graças a Deus, neste momento, eu estou vivendo a melhor fase do meu negócio. Por quê? Fiz essa caminhada aí. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu estou aí há mais de 10 anos à frente de uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa lucrativa, tenho uma empresa sólida no mercado, bato no peito aqui com muito orgulho para dizer que a Buscar nunca teve um título processado. Hoje eu pude falar, me impor para o banco como cliente, porque eu não dependo dele, a Buscar não depende de dinheiro de banco para pagar conta. Então, quando eu digo isso, que é possível você ter isso aí dentro da sua empresa, você ter essa paz, essa tranquilidade, eu estou falando por experiência própria. Eu não estou te prometendo aqui que a sua empresa nunca mais vai ter problema, não. Você vai continuar tendo problema lá no seu negócio, tendo problema na sua empresa, mas você vai saber como resolver. Você vai estar preparado para esses problemas surgirem, entendeu? E quando você está preparado para isso, para essas intercorrências, porque se engana quem acha que vai abrir uma empresa ou quem acha que vai administrar uma empresa, que vai viver um mar de rosas. Ser administrador de empresa é ser um resolvedor de problema. Ter um negócio é você estar resolvendo o problema de alguém, entendeu? Não é só chegar ali e vender. Tem as consequências de tudo isso. E quando esses problemas chegam até você e você não está preparado, você fica estressado. Você desconta nas pessoas que estão próximas de você, você desconta na sua família, prejudica o seu relacionamento, você fica lá mal com o seu marido, você fica lá mal com a sua esposa, você desconta no filho. Então, essa situação prejudica demais, prejudica a saúde da gente. Você não dorme direito, você não se alimenta corretamente. Então pensa nisso. Se você está vivendo essa situação aí, você anda, me conta aqui, você anda perdendo sono? Anda e a sua empresa anda, ao invés de te ajudar, está te dando mais problemas? No final aqui, gente, podem mandar as perguntas, pode mandar os questionamentos de vocês, porque no final aqui eu vou te separar um tempinho e vou ler todos os comentários e vou ler as perguntas. Podem me mandar pergunta aqui, viu? Se a sua empresa está passando por esse momento, isso tem que ser uma travessia. Isso tem que ser um momento que você vai se libertar dele. E existe uma saída, existe uma forma para você gerir aí a sua empresa e viver com mais tranquilidade. Não que não vai ter um dia que você vai estar aborrecida, mas quando esse dia chegar, você vai se dar aquele tempo, colocar a sua cabeça no travesseiro e no outro dia você vai estar lá pronta para resolver o problema da sua empresa, porque a sua empresa está bem organizada, está bem estruturada. Então, o pequeno negócio, as pequenas e médias empresas, os pequenos negócios mesmo, para quem eu falo aqui, independente aí do tamanho do seu negócio, gente, você tem que pensar nele como uma empresa grande, como um negócio grande e aplicar todos os métodos, todas as técnicas, todas as ferramentas que tem disponíveis para você ter isso, independente se você está faturando 10 mil ou se você está faturando 100 mil. E não adianta você falar assim, quando eu faturar 20 mil, 30 mil, eu vou organizar a minha empresa. Não, organiza ela agora. Sabe por quê? Porque se você deixar para fazer, se você não está conseguindo fazer agora, aí você deixar para você fazer quando você estiver faturando lá o dobro do que você fatura hoje, você vai ter o dobro de problemas sem saber resolver. Então, o conselho que eu te dou aqui é esse. E muitas das vezes a empresa, pelo menos no meu caso foi, o que mais me tirava o sono com a minha empresa era a instabilidade. Eu não sentia segurança na minha empresa. Era uma situação
extremamente complicada. Chegou um momento que a empresa estava faturando bem, estava nos dando ali uma vida confortável, porém, eu não sabia até quando aquilo ia durar. E eu não queria voltar para a CLT, entendeu? Eu estava gostando daquela vida de empresária, daquela vida, daquela liberdade, porque quando eu digo aqui para você, empreender não é fácil, empreender é difícil, eu não estou dizendo para você que empreender é ruim. Empreender foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu jamais teria alcançado metade do que eu alcancei, a liberdade que eu tenho hoje, se não fosse através do empreendedorismo. E olha que eu tinha um excelente salário. Hoje, se eu fechar as portas da minha empresa e for procurar emprego e colocar meu currículo disponível, eu não fico desempregada não. Graças a Deus, eu sou bem capacitada, eu conheço muito bem e eu tenho excelentes propostas de emprego. Eu recebo aqui propostas de emprego, mas a liberdade que eu tenho, entendeu? A CLT vai me dar? Eu poder, igual vocês me veem aqui pegando carro e indo ver a minha mãe lá no Espírito Santo, ficando uma semana lá com ela. Me mato aqui de trabalhar uma semana antes, uma semana depois, mas posso fazer isso. Então, empreender é muito bom, é muito lucrativo, porém é difícil, é complicado e você precisa ir se dedicar a ele. Quando eu digo aqui para você que o que mais me tirava o sono dentro da empresa, quando eu estava com a minha empresa nessa corrida de ratos aí, era essa incerteza, e eu tive o grande start, assim, foi quando eu quis trocar um carro. A gente tinha um carro lá bem velhinho e eu queria trocar o carro. Molhar a garganta um pouquinho, né, gente? E aí, eu cheguei lá, primeiro, a empresa não tinha dinheiro para pagar o carro à vista. A diferença ali que eu estava trocando o carro, a empresa não tinha dinheiro. E eu não tinha segurança. Como que eu ia entrar no financiamento ali de 12, de 24 a 36 meses? Eu não sabia. O primeiro vendaval que viesse ali podia falir a minha empresa. E depois que eu organizei ela, gente, a nossa empresa sobreviveu a uma pandemia. E faturou bem durante essa pandemia, porque ela estava bem estruturada. Então, se você pegar aqui hoje, a maioria das empresas que vão à falência, elas vão à falência por falta de gestão. A maioria das empresas que fecham, essas estatísticas que a gente vê aí todo dia falando, são excelentes negócios que poderiam ser salvos se ela tivesse gestão. 1/3 das empresas, gente, que abrem, elas fecham nos primeiros 2 anos. Isso me apavorava. E sabe por que isso acontece? Por falta de gestão. Porque quando você começa uma empresa, geralmente você tem um capital. Você tem algum dinheiro ali para você queimar, para você gastar. E muitas vezes, quando essas empresas vão à falência, ela deixa um rastro de dívida. Porque na iminência ali de você achar que mais dinheiro vai salvar o seu negócio, você recorre a empréstimo. Você vai lá, faz um empréstimo e aí você começa a fazer um empréstimo em cima de outro. Já cansei de pegar consultorias aqui e mentorados meus de empresas, com empresas nessa situação, achando que mais dinheiro vai resolver. Mas se você não está sabendo lidar com aquele dinheiro que você tem ali, como que você vai saber com aquele que está injetando no banco? Quando eu sentei, isso foi o que salvou a minha empresa. Um dos acordos que eu fiz com o Jailton, que salvou o meu negócio, foi o seguinte: eu virei para ele e falei o seguinte: no dia que a gente precisar pegar 1 centavo emprestado em banco, ou com qualquer pessoa que seja, para pagar a conta da empresa, eu volto para a CLT. Porque eu não quero essa perturbação de banco me ligando. Eu quero, igual hoje o banco me ligou, insistindo lá, querendo que eu mandasse faturamento, que eu não tenho obrigação nenhuma com eles, porque eu não estou pedindo empréstimo. Daí eu falar, não quer a minha conta aí, eu levo para outro banco, não te devo nada, não preciso de você, entendeu? Porque banco é um sócio. Quando você começa a pegar empréstimo, você tem lá um sócio que só fica com a parte boa. Então, quando eu fiz esse acordo com o Jailton, isso salvou a minha empresa. Porque a gente trabalhou ali muito em cima da realidade. E quando eu digo para você que eu não quero voltar para a CLT, que não é medo, porque eu nunca tive problema com emprego. Eu, graças a Deus, nunca fiquei desempregada. E nem por longos períodos. Eu sempre tive bons empregos e me recoloquei muito rápido no mercado de trabalho. Então, mesmo eu tendo essas boas propostas aí, gente, eu vi aqui alguém comentando aqui comigo, realmente, essa liberdade de você ser dono do seu negócio, eu nunca quis perder.
Eu queria manter essa vida ali que eu estava levando, de poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, porque eu nunca tive o sonho de ser ali uma empresária. Nunca fez parte dos meus planos virar dona de uma empresa. Essas estatísticas, às vezes por falta de conhecimento meu, eu achava que era um péssimo negócio. Hoje eu vejo como é o melhor negócio que existe. Tem muita gente dizendo aí, mas empreender no Brasil é muito ruim. Não é não. É muito ruim para quem não sabe empreender, mas para quem sabe é um dos melhores países para empreender aqui o Brasil. Mas tem muita concorrência. Mas tem concorrência desleal. Mas tem muita concorrência ruim também, entendeu? Eu realmente hoje a concorrência não me assusta não. Meu serviço é muito bom. Então eu brigo de igual para igual com quem está ali mais ou menos no mesmo nível que eu. Então, e não tem tanta gente assim não. Se você, independente do seu tipo de negócio que você faz, se você se dedicar um pouquinho mais a ele, você já se destaca. Aí não fica difícil vender, aí não fica difícil colocar preço, porque esse erro, essa falha que muitas das vezes a gente comete é essa falta de planejamento. De você planejar mesmo ali a sua empresa. Porque é o olho do empresário, ele tem que ter essa visão ampla. É um empresário que vê além, entendeu? Dói no nosso bolso. Por isso que a gente vê melhor. Por isso que a gente enxerga melhor as coisas. Se eu perguntar aqui para qualquer um dos empresários que estão aqui nessa aula hoje, se vocês querem voltar para a CLT, eu aposto que a maioria vota que não. Entendeu? Porque por mais que o seu negócio aí você esteja passando de repente por alguma dificuldade, mas se você fizer um pouquinho mais, você sabe que isso vai melhorar. Entendeu? Então, o empreendedorismo, você ser empresário, você ser dono do seu próprio negócio, é muito lucrativo mesmo. E essa liberdade aí não tem preço. E hoje eu tô aqui porque essa é a minha intenção aqui hoje, é ajudar vocês, é passar um pouquinho dessa minha experiência de mais de 10 anos. De que eu vejo muitas pessoas falando que assim, eu já fali tantas empresas, para você ser um bom empreendedor, você tem que ter falido. Gente, eu bato no meu peito aqui, a Buscar é a minha primeira empresa, apanhei bastante, entendeu, com ela, mas eu tinha ali aquele princípio do financeiro, né? Nunca gastar mais do que ganha. Então isso aí é um dos principais preceitos aí para sua empresa dar certo. É você não gastar mais do que ganha. Se você tiver essa ideia aí, se você tiver essa convicção aí dentro de você e trabalhar com isso mesmo, você já está meio caminho andado. Então a sua empresa já está melhor aí da gente salvar ela. E eu quero te ensinar aqui hoje, passar aqui para você hoje, que existem estratégias certas. Porque às vezes vocês olham para mim hoje, para a vida que eu levo, as pessoas que me seguem, que me acompanham aqui nos stories, e podem achar que eu sou acima da média, que sempre foi assim, que eu tenho dom, mas ela tem. Às vezes eu ouço isso até do Jailton. Mas você tem um dom. Não tenho, não. Eu não sou acima da média, não, sou até bem burrinha. Preciso estudar muito. E a Buscar só está tão bem porque eu busquei essas alternativas, porque eu busquei aplicar as estratégias certas. Entendeu? E você também pode buscar. E quando você encontrar isso aí, você vai faturar mais, você vai lucrar mais, você vai ter mais tranquilidade. Porque hoje em dia, quem não quer o crescimento da sua empresa? Quem não quer levar a sua empresa para um nível adiante? Quem não quer saber ali tomar as decisões certas dentro do seu negócio? Você não ter aquela preocupação, aquele medo do que pode acontecer amanhã. Eu sei que esse aí é o desejo de todo mundo. Então, esse aulão aqui hoje é para essas pessoas. É para quem quer levar a sua empresa e para quem está disposto a fazer isso. Porque você vai ter que abdicar de certas coisas, você vai precisar mudar certos hábitos. E eu não vou vir aqui te prometer que vai ser da noite pro dia. Então, se tem alguém aqui que está esperando que eu dê uma receita mágica, o pulo do gato, cara, eu já vou te dizer de cara que você não vai conseguir isso aqui não. Entendeu?
pode tá na live errada, tá na aula errada, por quê? A gente consegue ter uma vida muito estável hoje com a Buscar. Porém, a gente precisou trabalhar muito para chegar até aqui. Eu não vou chegar aqui para você e vou falar assim, olha, eu vou te vender um curso que você vai ficar rico em poucos dias, vai ganhar milhões. Empreendendo no mundo físico, com produto ou com serviço, infelizmente não. Você pode ter uma vida aí muito boa, muito estável, muito confortável. Eu não tenho do que reclamar. Para quem acompanhou aí lá nos meus destaques, para quem me acompanha nos stories, o que eu conquistei até hoje, para mim é extraordinário. Porque eu sou de família muito pobre. E eu não nasci herdeira, não tenho, meu marido não é um herdeiro, entendeu? Tudo nosso foi feito com muita batalha. Então, quem está aqui esperando eu dar aí o segredo, esse segredo não existe não. Pare de procurar e vá trabalhar, porque o grande segredo do negócio, de ganhar dinheiro, é trabalho. Quando eu aceitei ser sócia do Jailton lá da Buscar, vou falar aqui um pouquinho da minha história, só para você ver, porque o que isso tem a ver com você? Você deve estar passando aí pelo que eu já passei em algum momento. Então, eu tinha 2 filhos pequenos, Jailton estava nessa empresa já, ele já tinha se tornado sócio, quando surgiu a oportunidade para eu me tornar sócia. Só que a Buscar era uma empresa, na época se chamava Gaviões, que fechava 12, 14 contratos por mês. Era uma empresa que tinha muita dificuldade financeira, a gente não tinha dinheiro para investir, entendeu? A gente estava vivendo basicamente do meu salário, que eu estava trabalhando numa multinacional e era um salário bom. Eu me lembro que quando o Jailton me disse que ele ia se tornar empresário, que ele ia se tornar sócio dessa empresa, o incentivo que eu dei, espero que ele não esteja na live. O incentivo que eu dei pra ele foi o seguinte, eu falei, vai brincar de empresário que eu sustento a casa. Tamanha era a minha crença, tamanho eu acreditava no empresário, entendeu? Então tem aí o perfil do Jailton em algum lugar, vocês podem perguntar a ele. Essa foi a força que eu dei pra ele, falei, vai brincar de empresário que eu sustento a casa. E realmente, entendeu? Eu tinha um salário ali que dava pra segurar as coisas. E ainda bem que ele não me ouviu e que ele foi brincar de empresário. Eu não sei se ela ainda está aqui. Eu vi a doutora Alexandra, eu vi ela entrando na live. Xandra, se você ainda estiver aqui, dá um tchauzinho aí pra galera te ver. Eu sentada na calçada, porque eu e ela, a gente tem uma história de muita proximidade, né? Eu sentada assim na calçada com o marido dela. E eu perguntando, né, pra ele sobre negócio, ele falou, Reni, vai de tudo, vai de cabeça, vai dar certo. Tamanha era a minha incerteza, a minha insegurança por eu não acreditar. Mas eu precisava tanto, naquele momento ali, de alguma renda, e eu queria tanto ver meus filhos crescerem, porque eu trabalhava numa multinacional. Eu tinha que estar lá às 7 horas da tarde e saía às 5h30. Então eu não via meus filhos durante o dia. E meus filhos têm uma diferença muito pequena uma da outra. Então eu vi naquilo ali e falei, eu vou entrar aqui nessa empresa, vou fazendo uma renda até as crianças crescerem, depois eu volto pro mercado de trabalho, quando eles estiverem um pouquinho maior, porque era bem complicada essa época para mim, com 2 crianças, e eu não tinha condições de estar pagando alguém para cuidar dos meus filhos, para me ajudar em casa. Eu chegava em casa lá às 6h30, 7 horas da noite, eu ainda tinha que limpar, faxinar, fazer tarefa com criança, para no outro dia, cedinho, eu estar lá. Então eu vi no empreendedorismo essa liberdade. Falei, eu vou entrar, vou ali, vou fazendo uma renda, até as crianças crescerem um pouco. E só que quando eu entrei, eu vi que era bom, que era muito melhor do que eu imaginava. E aí o que eu fiz? Só que a empresa, né, não tinha cliente, não tinha dinheiro para investir. Então eu foquei ali em buscar clientes, em trazer novos clientes. E éramos eu e o Jailton para tudo, gente, para tudo. Eram nós 2 para cuidar de tudo. Não tinha mais ninguém ali, não. Às vezes tinha assim o irmão dele, que a gente pegava ele depois do expediente para dar uma ajuda pra gente, mas era ali pego no laço mesmo, para ajudar, para buscar um carro de cliente quando tinha mais de um. Então eu e o Jailton, a gente foi construindo no laço essa empresa, e eu foquei em trazer mais cliente, mais cliente, mais cliente. Eu não sabia nada na época sobre vendas, e aí eu fui estudar, fazer vendas online, porque
eu falo para vocês aqui, hoje está muito na moda falar sobre marketing digital. Eu faço marketing digital desde 2012. Eu faço venda não presencial de serviço com a Buscar desde 2012. E outra, hoje a gente está muito focado aí na venda no Instagram. Na época não tinha não. Na época era Google e o Facebook com pouquíssimas ferramentas, mas eu construí a autoridade ali e eu contei essa história ontem, né, até nos meus stories, deixei salvo aqui no destaque. Num desses anúncios meu aí do Google, eu lacei o jogador Camacho, que na época ele jogava no Botafogo e estava sendo transferido por Vitória. E com isso eu fui lá, enchi ele de cartão e a gente fez um trabalho legal e isso deu muita autoridade, trouxe muito cliente para Buscar. Só que essa chuva, esse crescimento que a Buscar teve, eu não estava preparada, porque a gente, né, é o que eu tô falando agora, que eu falei ainda há pouco. Se você tem aí, você tá no início agora, se a sua empresa está vendendo pouco, organize ela agora. Não cometam esse erro que eu cometi, porque eu perdi muito dinheiro. Eu fiquei ali, não foi um ano não foi 2 anos não, foi um longo período ali nessa corrida de ratos, perdendo muito dinheiro por desorganização. E foi muito dinheiro mesmo, porque a empresa deu um boom, cresceu muito rápido, porque eu fiz um excelente trabalho realmente ali no marketing, entendeu? Então, eu fiz um bom trabalho, a empresa cresceu muito, vendeu muito, porém a empresa não estava estruturada e perdeu muito dinheiro. E sabe quando você fica naquela insegurança? Aliás, será que é a hora certa de contratar? Será que é a hora certa de colocar alguém para me ajudar? Além de cuidar da empresa sozinha, eu e o Jailton, a gente ainda tinha a nossa casa. Eu me lembro, muitas vezes, no final de semana, assim, sexta para sábado, a gente morava num apartamento de 34 metros quadrados, gente. Era um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com 34 metros quadrados. E aí, tipo, 10 horas da noite, depois que as crianças dormiam, que o Jailton dormia, eu dava faxina no apartamento também, né? Ajudava, porque era bem pequenininho, para no outro dia eu poder ficar com as crianças, porque eu trabalhava no sábado até meio-dia. Então era uma rotina exaustiva. E com isso, o que eu fiz? Eu descuidei da empresa, descuidei do financeiro, descuidei da gestão de modo geral. Então, qualquer problema hoje que você me mandar aqui, que você está vivendo aí na sua empresa, eu já vivi na minha. Ah, Reni, mas sua empresa é de serviços, a minha é comércio, a minha é indústria. Gente, a gestão de um negócio, ela é igual para todas, entendeu? O gestor, se eu sair da minha empresa hoje e entrar aí na sua empresa, com poucos dias eu me adapto a ela. Porque eu consigo adaptar tudo que eu faço para ela. Então, esses problemas que a gente vive aí do negócio, ele é igual para todas as empresas. E outra, eu passei por muito perrengue. Nossa, olha, tem cada história aqui que eu poderia contar para vocês, porque não vou tomar o tempo. Quem sabe uma hora aí a gente faz um outro bate-papo aí. Porque não foi pouca coisa não, cara. Foi coisa assim, sabe, de você sentar e chorar? De você ficar ali pensando como que você vai resolver, o que você vai fazer no outro dia, tudo isso por falta de preparação. Porque quando eu comecei ali na Buscar, eu achando ali, né, eu sou formada em administração, eu já administrei empresas dos outros, eu tô muito acostumada na vivência administrativa de empresa, vai ser muito fácil para mim. Então eu fui com essa moral lá em cima, só que eu cheguei lá, me deparei com a minha disciplina e com tudo que é diferente. Quando você trabalha numa empresa que tem toda uma estrutura por trás, que você tá ali cuidando de um departamento, é uma coisa. Agora, quando você pega um negócio pequeno, igual é uma pequena, uma média empresa, hoje em dia você tem que ali ficar no equilibrar pratos. Hoje em dia está se vendendo muito a ideia de que você pode fazer gerência de um negócio você estando na praia, você estando distante. E isso frustra muita gente. Por quê? Por que o fulano tá lá na praia ganhando dinheiro e eu tô aqui ralando e não ganho? Porque estão te vendendo uma falsa ilusão. Gente, tem um gato aqui brincando numa caixa. Acabei me perdendo aqui. Deixa eu achar aqui no meu rascunho. E eu só não fali essa empresa porque eu tinha ali esse certo conhecimento, eu tinha essa certa vivência.
Mas no meu caminho ali eu levei muito tombo. Eu fiz muita coisa errada. Então, se você está fazendo hoje, você vê de repente aqui eu mostrando que é buscar, está numa situação muito boa, não pense que foi sempre assim, não. Eu passei por esses perrengues que vocês estão passando aí e não foi pouco, não. Foram muitos. Quem dera na época eu tivesse alguém que me desse ali a mão, que me mostrasse que existe uma fórmula certa para você fazer, porque muitas vezes eu achava que o problema era comigo. E sabe um momento assim que eu tive um start de que o problema ali não estava comigo? Foi eu conversando com uma parceira de trabalho um dia, né? E sabe quando você liga assim para resolver um problema? Eu me lembro que eu e ela estávamos envolvidas a gente tinha um cliente que a gente estava fazendo o transporte, eu tinha subcontratado ela e o motorista dela passou e arrancou o teto de um Siena. E era uma daquelas clientes bem problemática, não arrancou o teto, deu uma amassada. Mas ela queria que desse perda total no carro, então a gente estava nessa negociação ali com a seguradora. E num desses papos a gente falando, eu não aguento mais, tá chato, tá ruim, eu não aguento mais reclamação. E ela falando, nossa, comigo também acontece isso. Nesse aí eu falei, putz, isso não é só comigo não. Isso acontece com todo mundo que empreende. E aí eu comecei a trocar mais ideias, a participar de masterminds de empresários, onde eu estou prometendo aqui para vocês criar esse grupo e vou criar, porque eu acho que essa troca leva muita gente para cima, e isso me ajudou muito. Eu participei de muitos pagos, você entendeu? Que alguém cria e vende a vaga ali para você compartilhar mesmo nesses masterminds. Então eu participei muitos ali, isso me ajudou muito, falar, poxa, isso não é um problema meu. Entendeu? Não sou eu que tenho uma empresa ruim. Então, quando você vê aí as pessoas postando que tem aquele super negócio, que fatura muito, que vive na praia, que está administrando um negócio à distância, que a empresa roda muito bem sem ele, e isso te frustra? Porque a mim, na época, nem era tanto assim, porque a gente não tinha hoje essa ilusão da empresa perfeita que se vende aqui no Instagram, principalmente, né? Com esse boom aí do infoproduto, do negócio digital, se vende muito a ilusão que tudo é assim, que a empresa de negócio físico também tem que ser assim. Mas eu já pensava, porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a da gente. Fala, por quê? Eu não estou sabendo fazer. E não é com você. Todo tipo de empresa, todo tipo de negócio tem problemas. E quando você leva isso para o seu lado pessoal, você acha que isso é com você, você assume essa culpa. Não é nem assume essa culpa. Você coloca essa culpa em cima de você, uma culpa que não é sua. O que acaba acontecendo? Você acaba trazendo uma carga de problema emocional muito grande que te impede de ver outras coisas. Entendeu? Então, se você está passando por esse momento aí, olha... Não, o problema não está com você, não é o seu negócio que é ruim, não é você que tem uma empresa ruim. Você pode não estar sabendo administrar, fazer gestão, cuidar do seu negócio. Isso sim, existe uma forma melhor para você lidar com isso. Quando eu aprendi isso, quando eu absorvi isso, quando eu entendi que existem problemas, vão continuar existindo e que eu posso lidar com eles sem que isso se torne aí um grande problema da minha vida, tudo ficou mais leve. Então, você pode falar, mas eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo e eu não estou conseguindo resolver. Você pode ter feito de tudo que você sabe, mas tem muita coisa aí que você pode fazer. Mas eu já comprei vários cursos. Cara, em quem você está se inspirando? Você está se inspirando em quem realmente passa por esses problemas ou passou por esse problema, por quem tem uma empresa com negócio físico, ou você está se inspirando em alguém que está dizendo que vai te ensinar como que faz. Então presta atenção nisso, porque quando você leva isso para dentro da sua empresa, quando você pega um curso e tenta colocar dentro dele ali o que é aplicado numa multinacional, numa empresa grande, as chances de você ter sucesso são muito pequenas, entendeu? Porque é muito diferente você fazer a administração de uma empresa grande e de uma empresa pequena. Você tem que ver aí esses métodos. Porque não é você pegar o método de uma multinacional e levar dentro
de uma empresa pequena, uma multinacional que tem vários diretores, que é gerida, cada departamento tem um especialista ali de financeiro, de marketing, uma agenda, um departamento jurídico. Então, você trazer isso que funciona lá dentro dessa multinacional para sua empresa ali, que você cuida do marketing, que você cuida do financeiro, que você tem que estar de olho nas vendas, que você tem que saber gerir ali os seus funcionários, lidar com a reclamação do cliente, com o fornecedor, não vai funcionar mesmo. E não adianta falar assim, mas o empresário não tem, ele tem que estar distante e ele não tem que ter essas responsabilidades. Cara, a sua empresa hoje absorve um salário para um especialista aí em finanças. Então, se a sua empresa não consegue ter aí os mesmos profissionais com as mesmas capacitações que uma multinacional tem, você não tem que adaptar esses métodos para sua empresa de forma nenhuma. Você tem que procurar métodos de quem está tendo resultado com empresas pequenas. E outra, não adianta falar assim, mas o fulano é formado lá em Harvard, o fulano não tem não sei quantos mestrados, doutorados. Por quê? Quantas vezes você pega ali e o pedreiro sabe muito mais do que o engenheiro? Quem está na execução muitas vezes sabe muito mais. Eu não estou aqui falando que quem faz faculdade não tem conhecimento, não. Eu fiz duas. Eu fiz administração e ciências contábeis. Se me perguntar aqui, você se arrepende? Nem um pouco. Não estou dizendo que fazer faculdade é ruim, não. Muito pelo contrário. Agora, se você for lá fazer uma faculdade para aprender a administrar a sua empresa, aí as chances de você ter sucesso são mínimas. Eu passei por isso. Quando eu vi ali que a minha empresa não estava legal e que eu vi que eu precisava, principalmente, mais conhecimento da parte do financeiro, eu achei que eu tinha já muitos anos que eu tinha me formado e que eu precisava me atualizar, eu fui fazer ciências contábeis. Hoje foi a estratégia errada. Me foi muito bom, eu adquiri muito conhecimento, mas eu perdi muito tempo. Entendeu? Se eu tivesse focado em outra coisa, e depois eu tive que contratar outros cursos, mentorias, de quem realmente passava por aquele problema que eu estava passando, que tinha encontrado a solução e seguia os métodos deles. Porque quando você pega ali alguém com muita teoria e vem te dar muita teoria, cara, quando você vai colocar ali na prática, a situação é bem diferente. Tem um exemplo aqui que é legal a gente citar. Eu vou até compartilhar um slide, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Olha só, você tem aí, se você tiver que ir para uma guerra hoje e falar, olha, você vai escolher seu comandante aí. Você quer esse aí que tá bonitinho, sentado aí na mesa, com o livrinho na mão, que entende tudo da teoria das guerras? Ou você quer ir com esse aí que tá no campo de batalha, que sabe tudo ali, como se defender, entendeu? Como se livrar de um tiro, como enfrentar o inimigo? O que você quer fazer? Qual desses mentores, com quais desses líderes você vai querer lutar do seu lado? Entendeu? Então, fica ligado aí para você fazer a escolha certa, para você ficar de olho em quem anda te inspirando, a quem você anda seguindo, né? Porque tem muita gente dizendo aí o que fazer, mas que na realidade nunca fez nada. Eu vou ver se eu acho aqui, ó, compartilhar isso aqui com vocês. Isso aqui é o meu faturamento real da minha empresa, viu, gente? Se você pegar aqui, ó, o ano de 2012, a gente teve aqui, ó, menos de 200 mil de faturamento. Se você pegar aqui 2021, que foi um ano de pandemia, nós faturamos ano passado 2,5 milhões. Então, quando eu falo aqui para você que o meu método funciona, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas eu estou te dizendo que o meu método, eu testei, ele é aprovado, ele funciona. Isso aqui eu levo lá e mostro para qualquer um dentro da empresa. Isso aqui não é fictício não, viu, gente? Isso aqui é um faturamento. Outro dia alguém até me perguntou no direct. Reni, você fica falando do seu faturamento, não é um problema nem um pouquinho. Todo mundo lá na empresa sabe quanto eu faturo. Gente, faturamento não é lucro. Eu tô falando aqui de faturamento. Existe uma lucratividade aqui dentro? Claro. Senão não possibilitaria a vida que eu tenho hoje. E tudo que eu conquistei foi nos últimos 10 anos, a maioria. Há 10 anos atrás, a gente tinha um carro só, eu e o Jailton, e era um carro com quase 14 anos de vida, e a gente morava num apartamento, igual eu te falei, de 34 metros quadrados.
Então, foi graças a esse trabalho que hoje a gente tem uma vida confortável. A gente mora numa casa de quase 500 metros quadrados, a nossa casa está quitada. Eu financiei essa casa em 2015, 2016 ali, não me lembro bem o ano. Mas hoje eu quitei. Quando eu fui financiar essa casa, eu ainda estava no período de incerteza. E eu me lembro que o gerente do banco, que na época era uma excelente pessoa, tanto é que hoje ele é um dos gerentes geral, ele virou para mim e falou o seguinte: comentei com ele que eu estava com medo de comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica, assim, e ele virou para mim e falou assim, ele era meu gerente no Bradesco, ele virou para mim e falou assim: Reni, pega lá o financiamento da Caixa Econômica, faz a simulação, o que ela te der, eu te dou aqui sem burocracia nenhuma, e ainda te dou a possibilidade de aos poucos você ir quitando as prestações. Eu falei: ai, Ricardo, será? Ele falou: manda pra mim que eu faço isso. E aí eu peguei, fiz a simulação na Caixa Econômica, levei pra ele, realmente ele cobriu. E hoje eu tô com a minha casa quitada. Por quê? Quando a gente faz a divisão de lucros, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente tem um salário enxuto, um salário que cobre as nossas despesas básicas, mas a gente faz uma divisão de lucros. Chega o final do ano, a gente faz aquele levantamento ali na empresa, ver quanto a empresa pode, né? Quanto a gente pode retirar sem saquear a empresa, sem prejudicar a empresa. A gente tira uma parte para a reserva de segurança da empresa, para nossa reserva de segurança. E aí eu fui quitando a casa nesses anos. Hoje eu moro nessa casa confortável, quitada. Falta muito ainda por fazer aqui na casa. Tem muitas coisas que a gente ainda quer conquistar, mas é quitada. O meu carro é quitado, o carro do Jailton é quitado. Então não adianta eu falar aqui pra você: ai, a minha empresa não fatura. Pra que eu vou escondendo isso? De onde eu consigo adquirir o que eu tenho hoje? E eu não saqueio a empresa não, viu, gente? Tudo que eu tiro lá da empresa é muito consciente. Hoje a gente estamos trabalhando com cartão de crédito, vocês sabem disso. Estou parcelando no cartão, coisa que antes eu não fazia, mas agora eu estou fazendo, e não faço antecipação de cartão não, e a empresa está lá tranquilo. Por quê? Quando você é empresário, para você chegar a esses números aí, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que ter uma visão estratégica do negócio. Você tem que ter aquele olho ali, sabe, que vê tudo. É você que sente os prejuízos ali no bolso. Dói é no seu bolso. E você vai lá buscar a solução. Aqui hoje eu vou tentar passar aqui para você. Eu já deixei bem claro lá no início, eu gostaria de te ensinar muito mais. Porém, o tempo aqui, né, é curto, mas eu vou passar aqui para você pelo menos o empurrão mesmo, para você ter uma luz, para você ver o caminho que você tem que seguir. É como se eu te mostrasse ali, direcionasse como que você vai fazer esse caminho aí você vai ter que se aprofundar mais. Você precisa ver dentro da sua empresa a sua necessidade de melhorias. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim: olha, contrate fulano, contrate ciclano, porque isso não vai resolver seu problema. Primeiro, será que você absorve isso? E outra, gente, saia dessa ilusão que equipe, você tem que ter uma equipe treinada, alinhada. Você precisa ter, mas você precisa acompanhar de perto. Se você não tem um gerente que você cobre dele, você vai ter que cobrar da sua equipe. Infelizmente, hoje em dia, você tem que dar o treinamento e fazer o acompanhamento. Não adianta só você treinar e não acompanhar. Mas você fica vigiando a equipe? Não, eu fico cobrando produção, eu fico cobrando produtividade. Porque se você deixar, se você tem 5 funcionários hoje, a sua equipe vai falar: eu preciso de mais gente. Por quê? Se a sua equipe ganha lá um salário de X, atendendo lá 50 clientes no mês, e você colocar mais pessoas ali para atender os mesmos 50, é melhor para eles, não é? A não ser que você pague ali uma comissão, mas tem muita gente satisfeita com o salário do mês. Infelizmente as coisas são bem assim. E hoje em dia a gente vê muita empresa com falta de preparo, com uma equipe extremamente grande, que você trabalharia ali com a metade das pessoas, e com atendimento ruim, com a produtividade baixa. Então essa estratégia de negócio, essa visão aí, é você que tem que
ter. Não adianta aí você delegar isso para outra pessoa, não, porque faz parte do gestor. O bom gestor, o bom administrador, o bom dono de empresa, aquele que faz uma empresa crescer, ele está de olho, vê tudo isso. O outro dia eu estava assistindo aqui um videozinho na internet e vi alguém falando assim, vê se o Abílio Diniz fica lá tomando conta de equipe. Gente, pelo amor de Deus, que comparação absurda é essa? Primeiro que o Abílio Diniz tem 85 anos de idade. Agora, vê lá quando ele construiu a empresa. Quando ele começou lá atrás, que era uma loja de doce que ele tinha. Vê se ele não ficou lá. Vê se ele não estava em cima, acompanhando a equipe, acompanhando o financeiro, cuidando de estoque, cuidando de produtividade. Então, hoje é muito fácil chegar e citar Abílio Diniz e citar os grandes empresários aí hoje que já construíram. A gente não está nesse patamar ainda não. Eu, pelo menos, nem me coloco lá. Quem sabe um dia eu chego, sonho, se eu não chegar, que meu filho chegue com a minha empresa, porque eu já estou com 46 anos, né, gente? Não comecei tão jovem assim um negócio. Então, se você é jovem, está começando uma empresa aí, coloque a sua energia, coloque a sua força. Que quando você chegar lá, onde está Abílio Diniz, você vai poder olhar a sua empresa só de fora, acompanhar ali, fazer as suas viagens. Mas, se você está ali para construir um negócio, cara, você tem que dar o seu melhor. Você às vezes vê aí médico, advogado, se forma, monta um consultório, um escritório, não consegue cliente. Porque se coloca naquela posição ali de doutor e não vá para a luta. Médico, advogado, antes dele colocar um cliente, um paciente na frente dele de uma mesa, ele tem que ser um empresário. Ele tem que aprender a empreender. Ele tem que aprender a cobrar de uma equipe. Ele tem que aprender sobre marketing. Ah, mas você precisa saber de tudo? Não, você não precisa se aprofundar sobre tudo. Mas você precisa do mínimo de conhecimento. Você é um mecânico para dirigir um carro? Não é, você não precisa ser mecânico, mas você tem que ter ali um mínimo de conhecimento do funcionamento de um veículo, entendeu? Porque ser um empresário, você ser dono de um negócio, gente, não é só comprar ou produzir e vender, não. Existem muitas coisas por trás. Eu tenho uma aluna do curso de finanças que ela falou, eu achava que era apenas costurar, que era só costurar e vender. Ela tem uma confecção. Gente, tem muito mais coisas por trás. Você fazer a gestão de um negócio pode parecer simples no primeiro momento, mas quando você entra ali, tem uma série de coisas que você precisa cuidar. E quando você estabelece ali processos, procedimentos, fica tudo mais fácil. Hoje eu não encontro problema nenhum lá na minha empresa, entendeu? Tem problemas? Vários. Só que chega lá, resolve assim, resolve assado, assim, pego ali, põe a mão na massa, falo com o cliente. A empresa, graças a Deus, ela está bem estruturada. A gente tem um valor estipulado ali para indenização de cliente. Eu mexo com carro, transporto, acontece avaria, tenho prejuízo. Imagina se eu levo um prejuízo aí e não tenho como pagar. Não sei se a doutora Maria Marta está aqui. Outro dia eu estava numa palestra, ela estava assistindo. Ela falou, Reni, quando você estiver palestrando, cita lá o prejuízo. Em 2019, nós levamos um prejuízo de um cliente de 50 mil reais. Se eu não tivesse uma empresa bem estruturada, ia falência. Era uma empresa que eu já atendia ela, desde que eu comecei, uma empresa que atendia a Petrobras, prestava serviço para a Petrobras, uma empresa imensa, gigante. A gente fez os transportes e ela atrasou 4 faturas. E aí, quando a gente foi ver, a empresa estava totalmente inadimplente, decretou falência. Abriu concordata agora, a gente entrou com a cobrança judicial, né? Não é um valor pequeno para você perder. A gente entrou com a cobrança judicial, mas não é decretou falência, tem um outro nome que me deu branco aqui. Acho que a doutora Marta não está aqui. Se ela tivesse, eu ia pedir ela para falar aqui nos comentários, mas ela entrou e já saiu. E aí, o que aconteceu? Absorvemos esse prejuízo. Hoje, saiu a lista lá. Ela deve, eu acho, aí que na casa dos 20 milhões. E nós estamos, acho que em torno ali de 250 na lista dos credores que vão receber. Primeiro vai pagar funcionário, entendeu? Então a gente vai receber isso, sabe quando? Nunca. Por quê? A empresa faliu, não tem dinheiro. O patrimônio que ela tem vai ser usado para pagar ações trabalhistas, esse tipo de coisa. Se eu não tivesse ali uma boa estrutura, já estava fechando. Já tinha fechado.
Então, você aí que é dono da sua empresa, se preocupe com isso, prepare a sua empresa, porque se você está aí no compra, paga, vende... Isso, doutora Marta, obrigada. A empresa entrou em recuperação judicial. Obrigada, me salvando aí, doutora Marta, me fugiu a palavra aqui. Tamo aí, né, doutora? Quem sabe, né? A gente sonha, pelo menos, com um pouquinho desse dinheiro. Doeu? Dói, cara. Dói o prejuízo, mas a gente tá aqui na chuva pra se molhar. Uma hora isso pode acontecer, o que a gente precisa é estar bem estruturado. Então, essa visão geral aí do negócio, eu acho que você já entendeu o que você tem que ter, né? Você precisa se transformar, sair aí de um bom empreendedor e se tornar um empresário. O empreendedor, você pode ser até na empresa dos outros, ser um intraempreendedor. Empresário, não. Você, para ser empresário ali, você tem que estar na sua empresa, você tem que ter essa visão. E você precisa dominar o seu financeiro. Outro ponto aqui que é fundamental, nesse assunto aqui eu gostaria de aprofundar mais, porque não existe um departamento mais importante, isso mesmo, não tem esperança, doutora. Não existe um departamento mais importante do que o outro, mas se tem um departamento que manda dentro de uma empresa, é o financeiro. Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Quem manda lá na empresa é você, Reni ou Jailton. Lá na empresa, quem manda é o fluxo de caixa, quem manda é o financeiro do negócio. Porque não adianta eu querer fazer alguma coisa se a empresa não tiver fundos para pagar. Então, o empresário, o empreendedor, dono do negócio, ele tem que controlar o financeiro. Por quê? Não é o departamento mais importante, mas é o departamento que manda. Sem dinheiro ali você não faz nada. E com o dinheiro, as pessoas têm a mania de falar assim, mas dinheiro não traz felicidade. Mas resolve o problema dentro da empresa? Olha, traz sim, porque te dá noite bem dormida. Te dá uma baita tranquilidade. Então, você precisa sim separar as contas pessoais aí das suas contas da empresa. Você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, seu contador já deve ter te falado isso, e o seu contador devia até pagar uma comissão, porque eu vou te explicar aqui por que você precisa fazer essa separação. Quando você saqueia lá a conta da sua empresa e paga as suas contas pessoais e não faz nenhum controle, não sabe quanto gasta, não sabe quanto ganha, não tem um salário definido, o que acontece? Você não consegue precificar corretamente, você não consegue calcular se a sua empresa é um negócio lucrativo ou não. Se você tem lá uma esteira de produtos, vários, você vende diversas coisas, você não sabe qual produto é aquele ali que te dá uma margem melhor, qual que você deve parar de vender, qual que pode estar te trazendo prejuízo, porque você não sabe quanto você lucra, você não sabe o que te dá lucro, o que te dá prejuízo. Então, você precisa sim ter as suas contas separadas. Você precisa saber calcular o ponto de equilíbrio, e tudo isso você só consegue quando você separa as contas ali, que você sabe o que são gastos com pessoais, como a sua casa, o que são gastos com a empresa. Eu falo isso aqui 1 milhão de vezes e vou continuar falando, porque isso vai salvar o seu negócio. Você precisa saber calcular ali o ponto de equilíbrio, porque é com base no ponto de equilíbrio, que é ali o mínimo que a sua empresa precisa vender para você não fechar no vermelho, é que você vai calcular as suas metas. Se você está calculando meta e sem saber o seu ponto de equilíbrio, você está dando um tiro no escuro. Pode acertar? Pode, mas a chance de você estar errando é muito grande. Renata, a hora certa de você tirar o seu Prolabore. Olha só, quando você faz as suas contas aí, né? A empresa está se pagando, você já não tem mais de onde sobreviver, tá na hora de você colocar ali um Prolabore. Eu aqui, o Jailton, a gente trabalha, como eu já disse, com um valor de Prolabore extremamente enxuto. Hoje a gente tem um padrão de vida melhor, mas quando a gente começou, era o básico do básico. Netflix a gente não tinha não, iFood aqui a gente fazia em casa. Porque a gente estava construindo uma empresa. Então, quando você está construindo um negócio, você tem que dar aquela segurada. Hoje a gente está num padrão bem melhor, graças a Deus. A gente não conta moeda mais não. Não vou mentir para você, dar uma de coitadinha aqui não. Mas durante muito tempo a gente contou. Durante um bom tempo, enquanto a gente estava construindo a empresa, a gente contou sim. Você precisa saber ali a sua margem de contribuição para você precificar corretamente. Então, tudo isso aí é dentro do financeiro que você calcula. Porque tem muita gente que acha que cuidar do financeiro é pagar boleto, é mandar fatura. Não é não, gente. Você tem que saber fazer um relatório, saber interpretar ele. Eu não tenho idade para isso, eu não aprendi isso. Claro que aprende, para com isso. A gente vê aí, não existe esse negócio mais não, gente. Eu tô com 46 anos. Daqui a pouquinho tô fazendo 47, tô chegando aos 50 e tô aqui, o que vier aqui, eu
tô pronta para aprender. Se eu aprendi, se alguém aprende, por que você não aprende? Então põe a cara lá, vamos estudar, vamos assistir aula, vamos praticar, assistiu aula, pratica, assistiu aula, pratica. Não saiu, não acertou, faz de novo, que uma hora você vai acertar. Agora não espera acertar de primeira, né, gente? Aqui, sobre o Prolabore. Então, você tem que definir ali o que a empresa pode te pagar, o que ela absorve ali. Começa fazendo assim, o que é o básico para você se manter? Chegou ali aquele valor, aquele básico, a empresa consegue te pagar isso? Então, você já começa ali. A minha planilha de fluxo de caixa, dentro dela eu tenho esse modelo ali de separação que eu criei exatamente por isso, porque no início do mês eu não tinha de onde tirar lá um salário. Às vezes o empresário ele começa o mês devendo e faz essa mistura de conta exatamente por isso. Por quê? Ele não vai descapitalizar a empresa aí para colocar o salário lá na conta pessoa física e o dinheiro fica parado lá, sendo que só vai pagar a escola do filho no final do mês, vai fazer a compra, pagar a fatura de cartão no final do mês? Claro que não. Aí o que ele faz? As contas vão chegando, ele vai picotando ali, pagando com o dinheiro da empresa. Dentro desse meu método, você paga as suas contas pessoais com o dinheiro da empresa, mas já cai ali na planilha, na coluna de gastos pessoais. Se você tem lá um Prolabore de 5 mil durante o mês, você gastou 3.500, final do mês você só vai ter direito a R$1.500. Então, assim, a grosso modo eu te falando é assim, foi um método, uma fórmula que eu desenvolvi que dá super certo. Para quem eu passo aqui, olha, tem a aula lá dentro do curso de financeiro e funciona muito bem. Outro ponto que você precisa dominar aí, vou dar uma acelerada porque o tempo está passando, é o marketing. Quando a gente fala em marketing hoje, as pessoas levam muito para o Instagram, anúncio no Instagram. Gente, marketing, venda, você atrair cliente não é só Instagram, não. Se eu dependesse só de Instagram, em 2012 eu não tinha feito venda. Entendeu? É Instagram, é Facebook, é Google Meu Negócio. Quem aqui é empresário e sua empresa está lá no Google Meu Negócio? Manda aqui no chat, gente, por favor. Manda quem tem um perfil lá no Google Meu Negócio. Se você não mandar, eu vou achar que você não tem. Entendeu? Esse perfil é atualizado? Você pede as pessoas para que te classifique, te avalie lá no Google Meu Negócio? Porque tem muito tipo de negócio que não adianta estar no Instagram. Por exemplo, mecânico. Quando eu procuro um mecânico, se eu precisar, eu vou procurar onde? Vou jogar lá no Google. Entendeu? Aí se a pessoa tem um perfil lá no Google Meu Negócio que está atualizado, eu já sei que o negócio dele está ativo, com um telefone que realmente funciona. Ah, mas eu não vou colocar minha empresa lá no Google Meu Negócio não, porque as pessoas adoram reclamar. Verdade. Você atende 100 clientes, 99 deles vai tudo certinho. A Raquel está dizendo que tem. A família Paiva aí falando, eu tenho, mas faz tempo que não entro. Ai, não acredito, gente. Das mudas não tem. Gente, pelo amor de Deus, como assim não tem? Vamos colocar lá e atualizar. Eu tenho medo de reclamação. Gente, não tenha. Por quê? Reclamação é assim, né? Igual eu te falei, você atende 100 clientes, 99, o seu serviço, o seu produto sai perfeito. Não fica satisfeito. Aqueles 99 que você atendeu perfeitamente, tô vendo aqui, eu não sei o seu nome aqui falando, eu tenho... É porque eu não decoro o nome de todo mundo. Desculpa, viu, gente? Eu tenho, a Silva aqui falando, eu tenho. Muito bem, tem que atualizar. Reclamou, o cliente foi lá e reclamou e te queimou lá, não deixa quieto. E também não vai lá xingar o cliente, não. Vai lá e dá uma resposta à altura. Se você for lá no perfil, no Google Meu Negócio da Buscar, você vai ver que todas as respostas, os questionamentos têm resposta. Porque poucos vão lá avaliar. Então peça para o seu cliente lá te avaliar. Porque aqueles 99 que você atendeu super bem, eles não vão lá te avaliar. Mas aquele 1% que ficou insatisfeito com alguma coisa lá, porque a gente não vai agradar 100%. Isso aí esquece, viu, gente? Aquele 1% ele vai lá e te queima. Então, quando eu pego uma empresa que eu vou avaliar um negócio lá que eu estou procurando, que às vezes é um produto, um serviço que eu não estou habituada a comprar, eu dou uma olhada, eu analiso sim as reclamações. Agora, se tem uma reclamação, se o empresário, o dono da empresa foi lá, respondeu, explicou o motivo, para mim, ok. Então, quando você vai lá e responde, quando você está lá presente no Google Meu Negócio, é sinal que a sua empresa ali se importa com o cliente. Não faça esse movimento. O Instagram hoje é uma ferramenta, poderosa. Apesar de ter um monte de gente querendo matar o Instagram aí, mas eu sou daquelas que carrego a bandeira do Instagram, porque nunca foi tão fácil vender. Ele facilitou muito a vida da gente. Vai durar para sempre? Acho que não. Daqui a pouco ele morre, vai vir outra rede social aí. Quando ele estiver aqui, vamos usar.
Dá para usar orgânico de graça? Dá. Agora, quando você faz um post ali e não patrocina ele, é mais ou menos assim, o Instagram pega lá e mostra para um número reduzido de pessoas e que ele quer mostrar. Quando você faz um post e patrocina, você consegue mandar explicar para o Instagram, eu quero que você mostre para esse tipo de público. Por exemplo, se eu faço um post lá e vou patrocinar, eu quero que o Instagram mostre para quem é empresário, para quem tem empresas, porque é com você que eu quero falar, entendeu? Agora, se eu coloco lá o orgânico, o Instagram mostra para quem ele quer. Ele pode mostrar para quem é empresário, mas pode mostrar também para quem não é. Então, tem como você fazer. Agora, se você puder colocar ali uns caraminguá, uns trocados, cara, eu tenho seguidor aqui e aluna que fala assim, olha, eu coloquei lá R$10 num post e me veio 5 clientes que compraram, entendeu? Então, se você tem um ticket médio ali, você já pagou o anúncio. E outra, aqueles 5 clientes vão te indicar para outros. Então, às vezes, faz esse cálculo aí. Dá para fazer sem colocar dinheiro. Tem que fazer, tá, gente? Você tem que estar fazendo post, você tem que ter lá atualizado, você tem que acompanhar, mas não é só pagando, não. Dá para fazer também no orgânico. Pronto, vamos andando aqui. Vendas, gente, eu aposto que a maioria aqui vai falar, pelo menos eu abri aqui várias caixinhas que eu abro aqui, que mais aparece as pessoas falando assim, não consigo vender, as vendas estão ruins, não estão consumindo, ninguém está comprando. Mentira. Tá comprando sim. As pessoas estão indo a show, as pessoas estão indo no supermercado, as pessoas estão comprando roupa, o carro está quebrando, as pessoas estão consertando, estão indo na farmácia, então as pessoas estão consumindo. Elas estão consumindo menos. Como que você faz isso? Você tem que trabalhar mais para atrair esse cliente. E esse cliente que chega, você tem que estar preparado para vender para ele, para não deixar ele embora. Porque, gente, venda é atendimento. Se as suas vendas estão ruins, dá uma olhada lá na sua equipe de vendas. É porque ela não está vendendo corretamente. Essa semana passada, eu fiz uma observação lá na empresa, a minha equipe, assim, parece que eu tinha esquecido o que eu tanto treino lá. Fui pegar, tava uma coisa vergonhosa lá. Já implementei, já fiz mudança, já investiguei a concorrência, já fiz uma série de alterações e eu já tô fechando cliente. Levei o Matheus hoje lá, porque o Matheus já tá com 15 anos, né? Ele já tá lá no adolescente aprendiz e ele tava fechando contratos e hoje ele falou, ai mãe, agora no final da tarde surgiu um monte de contrato. Porque quando você coloca a sua energia, quando você faz a coisa certa, você vende. Então, muitas das vezes você perde venda por aplicar um comportamento padrão aí no seu cliente. O primeiro ponto aí, o primeiro passo para você ser certeiro na venda é você fazer a leitura do cliente. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas você observar, você não tratar todo o cliente da mesma forma. Hoje o cara do Itaú que me ligou, ele falou, mas este é um procedimento padrão para todos os clientes. Eu falei, eu não sou padrão, não sou. Se eu não me interesso como cliente aí do Itaú, ok, tira minha conta, tem um monte de banco aí. Entendeu? Agora, eu não quero fazer, o Itaú, não existe isso. Então, hoje em dia, se você tratar traçar uma metodologia aí de vendas para todo mundo, para atender todo mundo igual, você vai vender muito pouco. Porque o primeiro ponto é saber fazer. Tem aquele cliente que quer conversar mais, tem aquele cliente que já não quer se abrir tanto, tem aquele cliente que quer transformar aquele momento ali da venda em um desabafo, tem outro que não, que só quer entrar, comprar e sair rápido. Mulher compra de uma forma, homens compram de outro, consomem de outra, entendeu? Para uma mulher passar horas dentro de um shopping, tá tudo bem. Agora, faz isso com o homem, é uma tortura. Agora, amanhã é um dia de tortura para mim, que eu tenho que levar meu carro para fazer revisão. O Geraldo pegou meu carro sábado e lavou, porque o maior prazer dele é lavar o carro. Eu tinha viajado e meu carro estava sujo desde então e para mim isso não era um problema. A gente tem comportamentos muito diferentes, então por que vai tratar todo mundo igual? Então, trate o seu cliente, cada um como único. Se você faz, a gente não está falando aqui de uma empresa que tem milhões de clientes. Nós estamos falando de pequenos negócios. Você consegue. O seu diferencial perto da grande empresa lá, do seu concorrente que é grande, é esse. Você conhecer o seu cliente, você chamar ele por nome, você saber como que ele gosta de ser atendido.
Então, faz essa observação aí, usa o problema que você tem, que é de ser pequeno, em seu favor. E outra, hoje eu fiz uma pergunta aqui na caixinha sobre script de vendas. A maioria das pessoas falaram que não tem, que não sabe o que é ou que pegaram um modelo na internet. Cara, se você está usando um modelo de script de vendas na internet, é pior do que você não ter. Por quê? Se eu pegar o meu script de vendas e passar para você, por mais que você tentar adaptar aí o seu negócio, vai ser péssimo. Eu preciso te ensinar a você criar o seu script de vendas. Entendeu? Como que você cria um script de vendas? Isso aqui é assunto de aula paga, viu, gente? Tem gente cobrando cara por isso. É você pegando lá as principais dúvidas do seu cliente, as principais objeções, questionamento e transformando isso numa linguagem, num script para convencer ele a comprar. Porque ninguém melhor do que você conhece o seu produto ou o seu serviço. Então, você sabe como quebrar a objeção dele. E traçar mesmo um script para que o seu vendedor, que está ali na sua linha de frente, seja ele atendendo por WhatsApp, por telefone ou pessoalmente, que ele tenha esses argumentos. Então, o script de vendas nada mais é do que você usar a argumentação correta. E quando você tem isso escrito ali, isso toma muito mais força. Eu tenho lá na empresa, já há muito tempo, para cada questionamento do cliente, eu tenho uma quebra de objeção. E hoje o que você mais escuta é o produto tá caro. Aí você fala o quê? Concorda com ele? Não, não tá não, tá tudo caro. A economia é assim mesmo, tudo subiu de preço. Não. Coloque valor, explique o porquê que o seu produto tá mais caro que o da concorrência. Você não vai ter problema para vender. Quando você pega ali o seu produto, você tem que saber apresentar os benefícios dele. Para de ficha técnica. Entendeu? Quando você pega ali, se eu pegar aqui essa caneta para te vender, eu falar que ela é do material aqui sintético, entendeu? Isso você tá vendo. Agora, fala dos benefícios do seu produto, do seu serviço, do que você vende, do sabor diferenciado que a sua comida ali tem, o seu lanche, o seu bolo que você vende, dos produtos selecionados que você usa, que faz essa junção perfeita. Mostre isso, mostre valor, porque aí não vai ficar caro, entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu acho fundamental para você. Se você tem aí um bom produto, um bom serviço, se você sabe atrair o seu cliente, conhece o mínimo aí de marketing, de negócio e consegue atrair o seu cliente, não vai ter crise que te derruba, viu, gente? Não vai ter, você não vai ter problema com a sua empresa, não. E você pode atingir isso. Por quê? Eu fui melhorando os produtos da Buscar dia a dia. E quando eu dominei ali a gestão da minha empresa, que estabilizei, veio a crise. 2020, 2021. Me derrubou? Não. Entendeu? Passei com segurança. Hoje você tem uma empresa que te dá segurança, te dá conforto financeiro, é muito bom. Você ter essa tranquilidade de você ir no supermercado, de você não contar moedas, de você trazer para sua casa o que você quer ali, sem estar se preocupando como que você vai pagar as contas do mês, se você está tirando dinheiro ali para pagar a conta que vai vencer. Você pagar uma escola para o seu filho. Então, imagina isso aí na sua vida. Pensa como que isso faria diferença para você. Então, não vale aí o sacrifício de você se empenhar, de você estudar, de você fazer o melhor pela sua empresa, porque existe uma forma. Não venha dizer não, tá ruim, ninguém tá vendendo, não. Claro que não, tem muita gente ganhando dinheiro. Por quê? Porque se empenha. Todo mundo vai fazer? Não, não vai. Bom pra gente. Porque a concorrência não faz, a gente vende. Então, você poder aí fazer uma viagem, levar sua família num bom restaurante, pensa nisso, pensa nessas vantagens. Não é bom isso? Domingo, sabe, assim, a gente gosta de sair, de ir num restaurante. Durante muito tempo a gente não pôde ter esse conforto, não. Então, às vezes eu fico lá quebrando a cabeça, fechando um relatório, fazendo uma DRE, trabalhando um pouco até mais tarde, mas tem essas compensações. Então, tudo isso que eu passei aqui para você, de você aplicar, é extremamente possível, sim, você colocar aí no seu negócio. Se eu tô falando aqui para você, eu tô te dando esse caminho, é porque eu já fiz, entendeu? Eu já apliquei e funciona e dá resultado. Agora, como que você executa isso? Eu peguei tudo que eu fiz, tudo que eu faço ao longo desses anos e que vem dando certo e criei um método que eu aplico lá dentro da minha empresa.
e melhoro ele, eu já sei tudo. Não. Todo dia eu estou aprendendo. Você sabe por quê? Porque todo dia o mercado está mudando. Então, todo dia eu estou estudando, todo dia eu estou aprimorando. Então, eu peguei tudo isso e coloquei dentro de um método que eu dei o nome, o meu sobrenome, que é o método Serafim. E ele é fácil de executar. Não pense que é algo impossível para você, não. Muito pelo contrário. Eu peguei tudo isso aí e traduzi para uma linguagem sem esses termos muito técnicos, sem palavras muito em inglês, que você tem que ir lá no Google traduzir. Às vezes hoje você pega umas aulas aí que você não sabe nem do que as pessoas estão falando. Você pega alguns relatórios que tem colunas lá que você não tem ideia o que é aquilo que as pessoas estão fazendo. No meu método não, gente. É uma linguagem para gente mesmo, empresário que não tem muito tempo. Ali tudo muito mastigado. Coloquei isso em aulas pequenas, em aulas curtas, para que você consiga executar. Porque do que adianta eu ter um método sensacional, maravilhoso, mas que ninguém consegue executar, que ninguém consegue aplicar ele por ser difícil. Tem uma história, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Nossa, eu coloquei tem uns slides aqui, mas entrou tudo tão bagunçado aqui, ó. Esse é o meu método, entendeu? Que é o método do Serafim. Ele é realmente um passo a passo muito simples de você seguir. Tem uma história que eles contam que o Einstein, quando ele foi dar aula numa faculdade, os alunos não tinham interesse pela aula dele, quase ninguém queria assistir, porque embora ele fosse inteligentíssimo, ele não conseguia colocar isso de uma forma que as pessoas conseguissem entender. Então, o que adianta você pegar aquele método extremamente bom, maravilhoso, que super funciona numa multinacional, mas que você não consegue aplicar aí dentro da sua empresa? Então, o meu método é isso aí que você viu, é coisa simples, cotidiana, é o arroz com feijão que funciona mesmo dentro da empresa. Com essa linguagem, assim, com planilhas muito simples de preencher. Várias pessoas que eu pergunto assim, você faz alguma planilha de fluxo de caixa? Eu comprei algumas no Mercado Livre, eu comprei algumas aqui do arrasta aqui do Instagram, mas eu não consegui preencher. E eu cheguei a comprar algumas para mim verificar. Falei, eu quero até ver o que esse pessoal tá vendendo por aí, né? Se tem alguma coisa. E realmente, agora as minhas planilhas não. E outra, lá dentro tem uma aula que te explica, que eu compartilho a tela do meu computador, eu te mostro como você preencher, para que você realmente faça um fluxo de caixa, para que você faça um DRE, para que você tenha esse bendito controle aí do seu financeiro, que é isso que vai alavancar a sua empresa. Quando você planilha, quando você coloca ali, eu tenho um sistema, né, da Bsoft, ele é extremamente completo, mas eu gosto muito de trabalhar com Excel, porque quando você planilha ali, você consegue ver os seus resultados. Quando você coloca tudo ali de forma simples, funciona, entendeu? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu queria passar para vocês, pra gente já ir caminhando para o final aqui. Esse meu método, esse método do Serafim, eu dividi ele em 4 módulos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aí. Planejamento estratégico, gestão financeira, porque sim, gente, gestão financeira é um dos meus módulos maiores. Por quê? Porque é o que eu te falei, é o sangue que circula ali no seu negócio. Então, você tem que ter muito controle sobre ele, marketing e vendas. Porque você controlando aí esses 4 pilares, aí, você dominando isso, a sua empresa vai deslanchar mesmo. Você vai tocar a sua empresa aí sem medo, sem perda de sono. E eu tô falando isso aqui por experiência própria mesmo, por funcionar comigo. Aí você deve estar me perguntando, Reni, mas tudo isso aí, né, custa muito caro, comprar um curso custa caro, realmente. Esse método aqui, ele poderia ser vendido muito, muito caro mesmo, porque o retorno que você vai ter aplicando esses meus métodos, eu vou te ser sincera, depois você vai virar para mim e vai falar assim, olha, eu pagaria muito mais. Por quê?
tá em média aí nesse valor mesmo, em torno de quase 6 mil reais. E aí não é caro não, viu? Porque se você for pagar uma faculdade, você vai aprender bem menos por muito mais. Mas eu realmente não quero que o preço, o valor seja um problema para você não adquirir aí o curso, para você não comprar o curso e não melhorar a sua empresa. E também eu tenho ciência do meu conhecimento, eu sei que ele pode transformar sim a sua empresa, não tenho dúvida disso, mas é como você pegar aí um produto super famoso com a mesma qualidade. Hoje eu sei que eu não sou uma pessoa tão conhecida, embora por pouco tempo, viu, gente? Porque, graças a Deus, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, porque o que eu falo aqui tem muita relevância. Então, eu quero atingir cada vez mais pessoas, eu quero que você tenha resultado, que você volte aqui, e por isso, eu vou fazer hoje para vocês que estão aqui uma super oferta. A gente está tirando aí esse valor para que você realmente tenha condições de comprar, de adquirir o curso, de ir lá assistir às aulas, aplicar isso aí na sua empresa. Então hoje a gente está fazendo aqui, olha só a super oferta, em 12 vezes de R$ 69,56 ou à vista R$ 697. Gente, isso dá menos de R$ 2,31 por dia. Você já parou para pensar o resultado que isso vai te trazer? Vocês não têm ideia de só em livro. Por mês eu gasto muito mais que isso, de mentorias que eu já contratei, e eu peguei tudo isso e coloquei dentro desse meu método. E daqui um ano, de repente, vocês não vão pagar ele na minha mão muito mais caro. Como eu disse, eu tô realmente... graças a Deus as coisas estão acontecendo. Eu não esperava que acontecesse tão rápido. Quando vocês me veem indo para um programa de TV, palestrando, eu estou indo a convite e está sendo muito bem aceito, porque o que eu falo aqui é muito relevante. Então, gente, olha só, eu estou oferecendo esses cursos aí para vocês por este valor irrisório, sinceramente, é um valor irrisório perto do conhecimento que você vai adquirir. A gente ainda tem, além do planejamento estratégico, financeiro, marketing e vendas, a gente vai ter várias aulas bônus. Deixa eu compartilhar outro slide aqui com você, pra gente falar dos bônus que eu vou te dar para você que adquirir o curso. Saiu muito fora de ordem aqui, deixa eu ver. Gente, aqui, achei. Olha só, a gente vai ter uma aula de como usar o Instagram para vender mais. Outra aula de para você aprender a criar anúncios. Vamos ter também 4 encontros para você tirar dúvidas. 5 encontros tira dúvidas, onde eu vou estar lá disponível pelo Google Meet e vou responder as dúvidas de todo mundo. Então, só um encontro de mentoria você paga muito mais caro que isso. E tem ainda, vou disponibilizar para vocês, para quem adquirir o curso, a minha apostila de gestão financeira, que você deve fazer dela aí a sua Bíblia, para você rascunhar, para você fazer anotações, porque ela é em PDF, você pode imprimir, lá vai ter planilhas também. É uma Bíblia mesmo para você estar ali tirando dúvida, aplicando. Então, só esses bônus aqui já paga o curso, né, gente? Vamos combinar. E, além disso, você tem 7 dias para testar o produto. Não gostou? Clica lá no botão pedir estorno, é feita a devolução para você dentro da própria Hotmart. O curso é hospedado na Hotmart. Então, você comprou o curso, foi lá, não gostou, você pede a devolução. Mas, eu hoje, no final da tarde, eu conversei com a Jéssica aqui, com um pessoal que está me ajudando, porque eu tô com uma empresa, né, gente? Eu não vivo só Deus me livre se eu fosse vender curso, entendeu? Ainda não me daria dinheiro. Então, eu conversei com a Jéssica e para quem está aqui, assistiu a live, vai ganhar um super bônus de R$100
aí no curso. Porém, a Jéssica falou, não, Reni, tudo bem, mas é só até meia-noite. Para quem está aqui hoje, para quem sabe o que quer o curso, para quem sabe que quer melhorar a sua empresa, então já vai lá, clica no link, o link vai estar lá na bio, entra no grupo de WhatsApp, porque lá dentro elas vão colocar um link para você clicar lá e comprar com esse super desconto aí de R$100. Certo, gente? Então, se você sabe o que você quer, se você precisa, não é nem querer, se você precisa desse treinamento, desse curso aí, para você salvar o seu negócio, para salvar a sua empresa, eu vou te dizer, a oportunidade é essa, você não vai ter outra por esse preço. E também, vai ser a última aula mesmo, né, do curso nesse ano, porque final do ano as minhas vendas crescem muito aqui na empresa e também eu estou com vários projetos para a empresa e projetos pessoais, então não vou abrir outra turma, essa é a última turma mesmo. Então, se você sabe aí, olha, o valor final do curso, se você comprar hoje, ele vai sair por R$597 até meia-noite. Porém, e você ainda pode, né, Jéssica? Jéssica, você ainda tá aí? Pode parcelar em até 12 vezes, né? 597 hoje até meia-noite. Porém, se você deixar para comprar amanhã, ele já passa para 697, viu? Esse bônus aí que eu estou te dando foi mesmo porque vocês estão aqui comigo desde o início, então o valor final do curso é esse. Se alguém aí tiver mais alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta, viu, gente? Eu tô aqui à disposição. Se você se interessar pro curso, não deixa para amanhã não, ganha esses R$100 aí. E olha, eu vou te dizer, é um método que eu tô colocando aí, um método meu, que eu aplico, tá? E que funciona, e vocês veem todo dia, né? O resultado que eu tenho, graças a Deus. A minha empresa, ela é uma empresa que lucra bem, que fatura bem e que está... Ó, gente, a Jéssica tá falando aqui que o link já está lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, se você quer aproveitar essa super oferta aí, vai lá, já clica e já faz a compra, já adquire o curso, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e vai ter resultados. Peguei aí tudo que eu sei, tudo que eu aplico lá na empresa que funciona e coloquei nesse curso, nesse método. Que bom ter vocês aí, espero ter contribuído. Se você também não se interessar pelo curso, continue me seguindo, tô lá todos os dias, não estou aqui só pelo dinheiro, é claro que eu vou vender num determinado momento, mas me dá muito, muito prazer ter vocês me seguindo, me acompanhando, porque eu tô lá compartilhando e vocês podem mandar as dúvidas de vocês ali, que eu tô sempre disposta a responder, o que eu puder ajudar, eu ajudo muita gente aqui no direct, entendeu? Então tô lá à disposição, mas é no curso que eu consigo aprofundar, que eu consigo ensinar melhor vocês, certo? Obrigada pela companhia, espero ter contribuído, espero ter ajudado vocês aí. Quem se interessou, o link está lá, se você vai deixar para amanhã, vai pagar R$100 a mais. Combinado? Então, obrigada, boa noite, obrigada por terem ficado comigo até essa hora. E bora fazer negócio, gente. Lembre-se, é o empreendedorismo que movimenta a economia desse país. Vamos parar de pensar só no grande, valorizar o nosso pequeno negócio, viu? Um beijão para vocês aí, uma boa semana de bons negócios aí.